Saudações, saudações. É um prazer ter você aqui, de verdade. Um dos principais problemas, se não um dos maiores problemas dentro de uma sociedade, é em relação à remuneração dos sócios e dos administradores. E a gente já viu, né, na pirâmide de governança, sócios têm o direito de receber dividendos e administrador recebe prolabore. Se por um acaso o sócio também acumula função de administrador, ele vai receber dividendos e também vai receber o prolabore pelo desempenho de sua função. Sabendo disso, a gente já destrava algumas situações que são problemáticas, que são aqueles sócios que querem receber prolabore ou receber igual ao sócio sem trabalhar. Olha, gente, sócio que não trabalha não ganha prolabore, ganha dividendo. Tá, Kim, mas como é que a gente faz para sentar com o sócio e alinhar essas expectativas? Tem um jeito. O primeiro ponto é conversar sobre meritocracia, né? Porque no fim das contas, o sócio que quer receber prolabore sem trabalhar, ele está quebrando com esse princípio. E quando se fala de remuneração, a gente precisa conversar sobre meritocracia. Além disso, quando a gente está falando de prolabore, e agora olhando só para quem trabalha, a gente precisa entender 4 itens que eu trouxe aqui para você, para resolver ali o desequilíbrio entre quem recebe a remuneração ou não dentro das funções da empresa. Aqui eu não estou falando de sociedade ainda, estou falando de quem desempenha funções dentro da empresa. A gente precisa saber quem assume maior grau de responsabilidades. E a gente consegue ver bem, por exemplo, quando há uma hierarquia dentro da administração, ou seja, quando existe um CEO e os diretores embaixo, naturalmente o CEO vai assumir mais responsabilidades que os demais diretores dentro de uma empresa. E é natural que ele ganhe mais. Agora, se você está dentro de uma administração que é horizontal, ou seja, todos os diretores têm o mesmo grau de responsabilidade, eles, em tese, devem ganhar igual, o mesmo valor de prolabore. Porém, tem outro critério: dedicação, tempo. De fato, além do grau de responsabilidade, a gente precisa olhar para o tempo que a pessoa se dedica. Tem gente que não consegue se dedicar, que ter dedicação integral, exclusiva para aquele negócio e está tudo certo. Mas você não pode exigir do outro sócio que tem dedicação integral, que tem inclusive dedicação exclusiva, ou seja, é uma pessoa que está dedicada ali basicamente 24 horas para fazer o negócio acontecer, diferentemente de um outro sócio que, por exemplo, pode não ter dedicação integral ou dedicação exclusiva. Esses dois critérios, dedicação integral e dedicação exclusiva, devem ser utilizados para balizar ali quem vai receber mais ou menos prolabore. Além disso, a gente pode conversar sobre o prolabore variável. Não é muito comum em algumas empresas utilizar de variável, mas o variável é importante para você estimular o resultado para quem está lá dentro da linha de frente construindo a empresa. Então, quanto maior o resultado, quanto maior as metas que são atingidas, que são alinhadas previamente, ele poderia ter uma parte do seu prolabore pagos de forma variável, ou seja, por resultado. Além disso, é uma forma de remuneração dos administradores a gente utilizar o que a gente chama de stock options, que são opções de compra de cotas da empresa, que geralmente são dadas aos diretores, os administradores da empresa quando eles conquistam a meta anual. E aí eles conseguem ali comprar mais participações dentro da empresa. A gente vai ver mais no terceiro módulo sobre esse tipo de ferramenta. E a gente tem também um outro problema na remuneração, que é o desacordo sobre a destinação dos lucros. Tem aquele sócio que quer colocar tudo no bolso e tem aquele sócio que quer reinvestir dentro do negócio. E como é que a gente faz para equilibrar essa balança? A gente cria reservas, a gente cria os dividendos obrigatórios e a gente cria a gente cria reserva de custo operacional, a gente cria dividendos obrigatórios e a gente cria reserva de crescimento. São 3 itens.
Então vamos lá. Para que a gente equilibre todos os interesses dentro desse desacordo quanto à destinação dos lucros, a gente primeiro cria a reserva que vai proteger a empresa, que é a reserva de custo operacional, que ela só pode ser utilizada, por exemplo, para custear ali algo que seja emergencial para o negócio. A gente tem o lucro obrigatório, ou seja, ou melhor, o dividendo obrigatório, que é aquele dividendo que vai ser pago aos sócios e vai remunerar quem trabalha ou quem não trabalha proporcionalmente às suas cotas. E aí você pode separar ali, por exemplo, até 25% do lucro anual para distribuir aos sócios. E a gente também pode ter o lucro obrigatório antecipado, que é aquele que é pago mensalmente, trimestralmente, semestralmente, né? Ou seja, antes de fechar o ano. Existe um risco para fazer esse pagamento que a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente vai falar de lucros ilícitos. Não é o momento, mas a gente vai conversar sobre o risco de você antecipar lucros no meio do caminho, no meio do ano. E a gente tem também os dividendos desproporcionais, que geralmente são utilizados com base em meritocracia. É justamente aquele tipo de pagamento de dividendo que ele não é proporcional à participação. Ou seja, o dividendo proporcional faz com que quem tem menos participações possa ganhar mais. Mas como assim essa pessoa vai ganhar mais? Ela vai ganhar mais se tiver mérito e se for pré-acordado, ela ganha mais. Por exemplo, imagine que você tem um sócio que tem uma participação de 10% e ele tem um desempenho excepcional em um ano e você acorda com ele de modo que ele receba um dividendo desproporcional caso ele bata a meta do ano e ele venha bater. Se ele bater, por exemplo, ele pode ganhar o equivalente a 20% e não a 10%, que é o que ele tem dentro da sociedade. Então, o dividendo desproporcional serve justamente para você pagar uma quantia, não necessariamente pela proporção das cotas do sócio dentro do capital social. Então, aqui a gente viu o seguinte: a gente viu pagamento de prolabore, que é um problema, e que deve ser utilizado meritocracia para equilibrar ou, entre aspas, desequilibrar o pagamento de prolabore, ou seja, fazer com que o pagamento seja justo de acordo com responsabilidade, com dedicação, com mérito. E a gente tem o desacordo em relação ao pagamento de lucros, que a gente utiliza três itens. A gente viu a reserva de custo operacional, que serve para proteger a empresa, e a gente viu o dividendo obrigatório, que serve para remunerar justamente o capital investido pelos sócios, né? Para de fato o sócio que não dá nenhum, não trabalha dentro da empresa, ele possa se ver remunerado pelo seu capital investido, pelas suas cotas. E a gente tem uma terceira rúbrica, que é a reserva de crescimento, que é justamente a reserva que pode ser criada em um acordo para que seja utilizada para financiar o crescimento da empresa. E aí a gente compõe todos os interesses. Ninguém fica querendo utilizar todo o lucro para colocar no bolso, nem todo o lucro para reinvestir na empresa. A gente constrói ali as caixinhas de maneira organizada, de modo que parte dos lucros vai para o bolso dos sócios, outra parte fica para proteger a empresa por alguma coisa emergencial e a outra parte pode ser utilizado para financiar o crescimento da empresa. Muito obrigado e um forte abraço. Vamos em frente.